Vou colocar na nossa conversa agora um outro fator que é o peso que a tragédia no Rio Grande do Sul significa no rearranjo geral. Nós estamos vendo como que todas as forças políticas se mobilizam. Em primeiro lugar, para socorrer as pessoas e efetuar todo tipo de gasto necessário para acudir quem precisa um mínimo de ajuda nessa tragédia monumental. Mas a gente começa a ver em volta de tudo isso como que os entes da federação, os estados, os municípios e a União se juntam ou não, junto com as forças políticas, para tentar conseguir o que sejam os recursos necessários. Há vários planos de ajuda para o Rio Grande do Sul. Vamos conferir? Você que vai narrar para nós esses quadros? Sim, a gente preparou aqui um compilado do que está sendo discutido no Congresso Nacional e também no Poder Executivo e também no setor privado. Então, olhando para o que a Comissão Mista de Orçamento no Congresso já aprovou, e aqui tem uma grande preocupação, vai ser importante ouvir o Samuel, eles aprovaram já na Comissão Mista de Orçamento projetos de lei que dão prioridade para as chamadas emendas PIX, que é aquela que você manda direto, não precisa estar atrelada a nenhum projeto. Agora, aqui é que está o pulo do gato, porque lá nesse projeto está dizendo que ela vale para municípios em calamidade em todo o país, ou para municípios em emergência em saúde também em todo o país, não é só para o Rio Grande do Sul. Autorização para crédito extraordinário e aqui prevendo ações de proteção a qualquer estado em calamidade. Esse é um ponto importante. Depois, a Frente Parlamentar do Agronegócio apresentou ao governo federal uma grande pauta, resumindo aqui os mais importantes: suspensão e renegociação das dívidas dos produtores, liberação de recursos para os produtores afetados e medidas que sejam válidas, essas medidas todas com benefícios e tudo, válidas para todos os estados que vivam situações semelhantes. Então, aqui, de novo, escapando da concentração da ação em cima do Rio Grande do Sul. Vamos olhar agora para aquilo que está sendo discutido, o pacote de ajuda do governo federal, que já sabemos, o governo quer subsídio nos juros para pequenos produtores rurais, quer se colocar ali como fiador para crédito para grandes empresas e quer também financiar uma linha de crédito para a população em geral. Não sabemos o custo disso ainda, né? Depois, o alívio aos cofres do Rio Grande do Sul, aí é uma questão da capacidade de gerenciamento e de acesso a recursos do Rio Grande do Sul, passa pela negociação da dívida do Estado com a União, então seria uma suspensão do pagamento da dívida do Estado, que está em 3,5 bilhões de reais por ano, uma moratória até o fim de estado da calamidade pública, ou seja, tentando conter o tempo desse benefício, e uma liberação de recursos para o governo estadual e para os municípios, que é esse que o governo vai fazer através da medida provisória que vai pedir crédito extraordinário para o orçamento. Samuel, está escapando da mão? Tá, né? Você tem uma coisa no estado, fica no extremo sul do país, extremamente vocalizada, né? Tá lá. E a gente vai liberar crédito excedente para todo mundo, emenda PIX para todos os municípios do país, né? Ficou uma coisa muito aguada, né? Precisa ser focado. O problema é focado, é um problema muito claro numa região do país, a ação tem que ser para aquela região. Daniel, como é que isso vai tramitar? Ou não tem chances? Qual é a avaliação que você faz nesse estágio, bem prematuro ainda? O que dá para perceber é o seguinte: você tem, de fato, vários grupos políticos tentando emplacar suas demandas junto na esteira, digamos, do socorro para lá de legítimo ao Rio Grande do Sul. Então, você vê uma mobilização ali da bancada ruralista para perdão, anistia a dívidas ou refinanciamento de dívidas com impacto para o erário, quando a gente deveria estar falando especificamente de algum alívio para os produtores do Rio Grande do Sul. Isso está indo além. Agora, se a gente soma ali as coisas, né, a gente tem possibilidade de algum alívio em dívida para produtores rurais. A gente tem um custo, um serviço da dívida maior com uma taxa terminal Selic que vai ser maior. Tudo isso, quando você vai colocar na conta, o ponto de chegada é: caramba, eu vou começar a reduzir aqui, estabilizar e reduzir a dívida pública sobre o PIB
em 2028, 2029, que era o mais recente exercício em termos de projeções, será que você vai conseguir mesmo? Será que isso não vai ter que ser adiado por razões legítimas ou por gente que quer aproveitar a situação política? Mas isso também, no final das contas, impõe uma grande pergunta sobre quando a gente vai conseguir sustentabilidade da dívida. E aí, por que nos interessa? Ora, porque independente de qual vai ser a taxa do Copom, é o Tesouro para emitir seus títulos pagando mais lá fora para refinanciar sua dívida. Samuel, quando você considera esse conjunto de fatores, são altamente complexos, que trazidos agora de maneira, digamos, muito mais aguda na nossa percepção, pela tragédia no Rio Grande do Sul. Ela expõe vulnerabilidades que já existiam, particularmente no trato das contas públicas, e elas fazem isso de maneira exponencial. Você consegue já um horizonte, ou ver um horizonte, em que ponto nós vamos ter que tomar medidas severas em relação a contas públicas? Vai ficar para o próximo mandatário. Próximo presidente. Às vezes eu até acho que o Lula não concorrerá a um quarto mandato, porque ele vai deixar uma herança fiscal difícil. O número é bem simples, a dívida pública vai aumentar de 10 a 12 pontos percentuais do PIB entre dezembro de 22, aquela que ele recebeu do antecessor dele, e dezembro de 26, a que ele vai legar para o sucessor dele. Então, 10 a 12 pontos percentuais, num juro internacional, a gente acabou de discutir isso. Tudo indica que após o ciclo monetário completo lá fora, a gente vai aterrissar num mundo de juros um pouco mais altos. Então, preocupa muito. Tem uma preocupação aí com relação à negociação da dívida do Estado do Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul é um dos 4 estados que está com um problema importante de dívida, né? Então, agora, é importante dar respiro de gestão orçamentária para o Rio Grande do Sul. Então, cabe a discussão sobre a renegociação. O problema é que o comboio que vem junto dessa discussão e o quanto daquilo que vale para os projetos que estão sendo discutidos no Congresso Nacional, daquilo que deveria ser extremamente localizado e controlado de alguma forma, perder os limites e acabar envolvendo ou o judiciário de novo, ou os outros estados dizendo também quero, e aí o Haddad perde o controle sobre esse negócio, né? Então, a minha preocupação é de um tema que está mal resolvido, que precisa ser acessado, né? Precisa ser tratado, os estados vão precisar tratar da forma como pagam a sua dívida com a União, vai precisar haver alguma renegociação aí. Agora, o que sempre foi um problema, que é a contrapartida, em função do que está vivendo o Rio Grande do Sul, será que vai acabar dando um waiver geral? Essa é uma preocupação que eu tenho. Não, eu também. A prática no Brasil é essa, né? A gente faz um programa, por exemplo, desoneração da folha. Ela foi pensada em 2011, 2012 para a indústria de transformação que estava sofrendo o problema da competição com a China, que tinha entrado no OMC. Num período em que o câmbio estava muito valorizado, porque tinha tal guerra cambial. Então, tinha lá uma questão bem circunscrita que gerava um programa, podemos avaliar se era bom ou não, eu nunca achei que fosse muito bom, mas que tinha lá uma justificativa. O programa foi criado, 3 anos depois, a economia toda estava naquele programa. Foi para todo mundo, sem 56 setores. Sem levar em consideração o objetivo inicial do programa. E uma vez que você entra nesses programas, você não consegue sair dele. É no meio dessa discussão que nós estamos agora. Vamos aproveitar a chance, a gente sai um pouquinho do Rio Grande do Sul e vamos para a questão da oneração/desoneração, Daniel. Há umas negociações ácidas. Como é que elas estão caminhando? Amanhã, basicamente, William, a gente vai ter uma conversa da equipe econômica, ministro Haddad, com lideranças do Congresso, especialmente da Câmara, para oferecer uma reoneração gradual, um pouco mais ousada, porque é preciso lembrar que a decisão do Supremo deixou o status quo a favor do que quer o Executivo. Quer dizer, quem precisa tomar alguma medida ali é o Congresso para apontar, quer a desoneração? A desoneração não está valendo. Quer a desoneração? Dá para aprovar até rapidamente um projeto de lei que está em tramitação, a relatora é a deputada Dani Ortiz, que pode vingar, mas precisa
apontar a fonte de custos, né? A forma de recompor a renúncia tributária. Senão isso vai ser derrubado de novo pelo Supremo. Isso é líquido e certo. O Supremo também não vai desfazer a sua opinião em tão pouco tempo. Dito isso, o Congresso joga com algumas possibilidades. Uma possibilidade, por exemplo, é aquilo que a gente trouxe ontem, de taxar os importados do comércio eletrônico até $50. Que iam decidir Aquilo hoje. Tem gente que prevê 3 bilhões, Daniel, 5 bilhões, tem gente que prevê 8 bilhões, pode estar superestimado, mas traz uma fonte de receitas. Não está sendo votado hoje. A gente trazia ontem a possibilidade de que fosse votado hoje, não vai ser, e não vai ser por quê? Porque o Congresso está querendo, existe hoje um ambiente favorável para aprovar a taxação, mas o Congresso, eu falava com líderes da base, que não do PT ainda hoje, eles querem o voto do PT ali também, o compromisso do PT. Por quê? Porque não querem ficar com a fama de vilões. Então, eles querem resolver, a equipe econômica quer também, e os líderes ali, os deputados da base governista, não querem ficar com a fama de vilões, taxando quem compra hoje no site de comércio eletrônico. É uma decisão de varejo, né? É uma decisão de varejo, uma decisão de coisas pequenas, mas que formam um grande volume de problemas. E eu acho que a tragédia do Rio Grande do Sul impõe uma urgência, uma emergência. A ministra Simone Tebet, do Planejamento, disse há pouco que não tem limite para o tamanho da ajuda que o governo federal vai dar, e nós já discutimos isso aqui, não é para ter mesmo, a questão não é o tamanho do pacote, mas é a forma como ele vai ser executado. E aí a gente fica nessa de, o pacote de isenção, é a desoneração dos municípios, dos setores, se vai ter negociação, o quanto que o Congresso vai para frente, o quanto que o Congresso vai segurar. E fica uma gestão orçamentária do varejinho ali, da coisa pequena, né? Uma disputa da coisa pequena. E a política pública se perde nesse negócio, ela vai se diluindo diante disso, entendeu? Samuel, você antecipa num quadro desses, que nós estamos caminhando rapidamente para ele, que é num quadro que existe uma falta de recursos enorme. O orçamento discricionário é ridículo. O governo não tem espaço para gastar. As pressões para gastar são enormes, sejam elas do ponto de vista político, sejam elas trazidas por uma catástrofe como essa, que exerce uma pressão em cima dos cofres públicos. Você antecipa algum tipo de mudança de rumo na maneira como tratam das contas públicas? Porque até agora ela é calcada em arrecadar. Arrecadar. Olha, a conversa parece que melhorou. Ou seja, a gente já tem ouvido, até de dentro do governo, que algumas vacas sagradas estão sendo colocadas em xeque. A gente sabe que tem 2 problemas no arcabouço fiscal que foi aprovado ano passado. 2 inconsistências. O arcabouço ele faz sentido, mas existe 2 problemas. O primeiro problema é que o Fernando Haddad, ele organizou tudo para fazer um ajuste por aumento de receita, que é o que nós estamos falando, né? Ora, gasto com saúde e educação é vinculado em receita. Eu aumento a receita, eu tenho que aumentar o gasto. Então, como que eu vou fazer ajuste fiscal por meio de aumento de receita, se tem regras que obrigam a aumentar o gasto quando a receita aumenta? Então, não tem consistência. Eu preciso mudar a vinculação. Não tem nenhum problema haver vinculação de saúde e educação. Tem várias pessoas que avaliam que o resultado ao longo das décadas foi positivo, mas a gente tem que mudar. Não pode vincular em receita, tem que vincular no gasto total. A gente não tem o teto dos gastos, então vincula os mínimos condicionais no gasto, no crescimento do gasto. Então, essa é a primeira inconsistência. A segunda inconsistência é a regra do salário mínimo. Sim, que a Simone colocou em discussão. Que a Simone colocou como se chutasse um formigueiro. Corretamente. Colocou corretamente. E o ministro também colocou, quando ele fez elogio a uma coluna de um colega meu no Híbrido, Braulio Borges. Isso. Coluna que trata deste tema. Então, indiretamente... Ele foi pelas beiradas, Ele foi pelas beiradas, ele colocou o tema em discussão também, quando ele fez menção a essa coluna do Braulio Borges, que, aliás, é uma excelente coluna. Inclusive, numa coluna minha, eu sugeri aos meus leitores que lessem o texto do Braulio, que está muito bom, sobre a situação fiscal. Mas observem que esse debate lançado pela Simone, talvez um pouco fora de timing, né? Porque na semana em que a gente está falando tanto de Rio Grande do Sul, ela vem com uma ideia
não é exatamente nova, porque até o governo anterior, o ministro Paulo Guedes era defensor da desvinculação ali do salário mínimo com benefícios previdenciários, né? Mas o timing talvez equivocado, mas o debate é muito pertinente, é muito meritório. E ninguém está falando de deixar de corrigir, quer dizer, é ter a inflação e até possivelmente mais um aumento real também, 1% ao ano de aumento real para BPC, para benefício previdenciário. O que a gente está falando é de não seguir a regra de política de valorização do salário mínimo, que é a inflação mais o PIB de 2 anos atrás, que vai dar 3%, 4%, né? Agora, esse debate que a Simone Tebet tentou lançar foi rapidamente obstruído ali por lideranças políticas, por ministros do próprio governo. Então, não há nenhuma indicação de que vá prosperar sequer a possibilidade de debate. Olha, eu quero só fazer uma soma aqui na fala do Daniel, porque não era só o Paulo Guedes que queria desvincular. O Meirelles, quando foi ministro no Temer, queria desvincular. O Malan queria desvincular. Os ministros do governo petista, não. Mas o Malan queria desvincular. Isso é um debate antigo, porque essa conta ela já não fecha muito antes de qualquer regra. Famosa indexação. Exatamente, que é o excesso de indexação, de vinculação, de engessamento do orçamento. E só vou fazer uma ressalva aqui a questão do timing, Daniel, porque eu acho que ela, quando ela falou, a situação do Rio Grande do Sul não tinha aparecido ainda com tanta gravidade, né? Então, não ficou uma coisa tão solta no momento errado. Acho que foi uma coincidência ali. E ela falou, acho que reagindo, inclusive, ao ministro, porque o ministro falou antes dela. Exatamente. Mas, enfim, está colocado a questão. Essa, mais uma vez, vai servir como um bode expiatório da discussão fiscal, né? Para, de novo, defender tudo aquilo que não precisa ser feito. A impressão que eu tenho é que esse tema veio para ficar. A gente vai ficar Tomara. Da desindexação. Tomara. Ele entrou nos meios de comunicação, nos formadores de opinião, as pessoas estão percebendo que... Porque a dívida está crescendo, gente. A última vez que aconteceu isso não terminou muito bem. A última vez que a gente entrou numa desorganização fiscal não foi legal, não foi bom para ninguém. Ninguém ganhou com a desorganização fiscal. Na verdade, a gente mal se recuperou dela ainda, 10 anos depois. E quando a gente fez alguma coisinha para arrumar, lá com o governo Temer, com o teto dos gastos, os resultados vieram rápido e resultados positivos. Então, ninguém ganha brincando com desequilíbrio fiscal. Não entendo essa tendência de querer gerar bagunça fiscal. Que seja o momento para essa discussão. E talvez a gente tenha que ter amadurecido várias outras etapas até chegar nisso, né? Quer dizer, toda a gestão orçamentária no Brasil, ela foi sobrevivendo à indexação por outras decisões que foram sendo tomadas ao longo do caminho. E agora chegou o momento de enfrentar. Quer dizer, você não avança na gestão orçamentária se você não enfrentar a indexação agora de frente.